Fala, Digi escolhidos. Aqui é o Ricardo e eu trabalho com o maior estoque de Digimon TCG da América Latina aqui na Premium Card Hub. Aqui no nosso canal você encontrará unboxing, conteúdos interessantes e dicas para melhorar no jogo também. Então, bora pro conteúdo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo, aqui no Premium, e hoje falaremos sobre o Version 3. Especificamente aqui falaremos sobre o Chimeramon, né? Vamos lá. O que a gente pode falar aqui sobre o Version 3? Existe, né, o arquétipo, né, o conjunto de cartas ali do Digimon com o Version 3. Entretanto, a melhor estratégia que você pode fazer com ele é a questão de focar no Chimeramon, né? Porque o que acontece? As cartas do Version 3, né? Basicamente o que a gente está usando aqui é praticamente o Unimon e o Chimera. Eu acho que o Arderamon também é o Arderamon Version 1. Eles são focados em efeitos de recovery, não é muito otimizado assim, o deck, né? Entretanto, focando no Chimeramon, né, com o Version 3, a gente consegue ter uma estratégia bem sucinta, com um toolbox muito forte, né? Com acesso a uma gama assim, variada de efeitos, né? E eu vou trazer aqui para vocês um guia de quais cartas utilizar. Tem um decklist aqui já, né? A gente vai analisar como que elas interagem, qual que tem que ser o seu plano de ação com esse deck, né? Então vamos lá. Falar carta por carta aqui e a gente vai sumarizando tudo no meio do caminho. Primeiro o egg, tá? A gente está optando nesse caso por utilizar o egg do Version 2, porque ele é um egg muito fácil de trigar, ele reduz o custo de evolução, né? Ele é muito bom mesmo. Vocês vão ver, na verdade, que a gente está utilizando várias cartas do Version 2 aqui, especificamente o Gabo é um Searcher, você pode usar qualquer Searcher, você pode usar o Searcher do Version 3 também, se você quiser, eu acho, é o Patamon, Searcher do Version 3. Especificamente da Gemini na herança, e por ele ser Version 2, conversa bem com o deck, porque a gente está usando o Trashmon do Version 2, que é o Vedmon, para poder ter acesso ao Vademon, né? É também poderosa, né? Vamos dizer assim, dos níveis 5 que a gente tem do DM, que tem esse efeito de evoluir por menos, baseado em sources, que conversam com o seu Trashmon específico, o Vademon é um dos mais poderosos, porque ele tem assim, esse efeito, né, essa possibilidade de interagir com trimmers, etc. Por isso que, apesar de ser um deck do Chimeramon, aqui do V3, a gente está utilizando um pouquinho de cada versão, né? O objetivo é realmente isso, né? Você usar o melhor de cada uma das versões do DM aqui nesse deck, e partindo disso poder montar a sua stack do Chimeramon com as melhores heranças, os melhores efeitos, melhores one-plays para trazer no Skull Greymon, etc. Tá? No caso, o Vada é uma das melhores opções, então a gente aumenta aqui um pouco o número de Version 2 no deck para poder fazer isso. Começar pelo Chimeramon aqui, já falei logo que falar do Chimeramon direto aqui para contextualizar o resto, já fica mais fácil. Então ele tem Rush, tem Sec mais 1, ele é um nível 5, você pode evoluir, tá? Ele por 5 de memória, se você quiser também. Entretanto, na maior parte do tempo você vai querer só pagar 3 de memória, porque ele vai reduzir em 7, né? Ele custa 10, você reduz por 7 através do Assembly. Como é que vai funcionar o Assembly? Ele vai estar na sua mão, você vai pagar 3 de memória e vai colocar 7 Digimons nível 4 com a 3 de DM. Todos os níveis 4 aqui tem a 3 de DM, né? E qual que é o pulo do gato? Eles têm que ter nomes diferentes, né? Aqui, por exemplo, a gente tem 3, 6, 11, 12. Não, 12 não, é menos. Tem 10. Tem 10. Se a gente for contar com os Skullgray, na verdade tem 11. Então a gente tem 11 alvos possíveis com um nome diferente. Por que você tem Skullgray, né? Porque ele tem uma ruling aqui, ó. E também pode ser tratado como nível 4 para o Assembly do Chimeramon. Tá? Então é interessante. Vai querer, então, utilizar, né, essa gama diferente de Digimons com nomes diferentes. É claro que a gente prioriza os efeitos assim, mais genéricos, mais fáceis de utilizar, as melhores heranças, né? Por exemplo, o Sukamon não vai conversar tanto com o deck, mas as heranças dele da Blocker, da Raid, da Gramon, da lixo, deleta lixo, o Minimon One Attack, tira 2K, Monochromon, Blocker também, só que a gente não quer repetir Monochromon. O Sukamon aqui também
agora do Jamie, Gorgomon da Jamie, Redmon da Pierce, Terimon, o Anatec do Dayton Bicho, o Skullgreymon tem uma grixa muito bom, né? É uma das heranças que você vai priorizar ali quando você estiver montando, fazendo a assembly do seu Chimeramon. Né? Continuando aqui com o Chimeramon, e o Play One Evolving, você pode colocar depois disso, né? Mais um Digimon do Geocorp DM do seu Trash como o Top Evolution Card dele, né? E quando você fizer isso, ele vai deletar um Digimon do oponente com a mesma cor de uma herança, com a mesma cor de uma das heranças que ele tiver embaixo, né? Entretanto, se ele tiver 6 ou mais cores, né? Vamos dizer assim que ele tem tudo, né? Ele tem roxo, tem um preto, tem um vermelho, tem um azul, tem um amarelo, tem um verde. Se ele tiver todas essas cores, ele vai ganhar esse efeito adicional de deletar um Digimon do oponente de cada cor. Né? E o botão dele tem mais 1000 de DP para cada cor que ele tiver nas Evolution Cards. Então, no mínimo, geralmente ele vai deletar um Digimon do oponente. Ele já tem Rush, bate com saque mais um, vai ter algumas heranças interessantes para você trabalhar. E vai ter acesso a Float com Skullgreymon, tá? Então, esse que é o game plan do deck. Falando primeiramente sobre os hooks, né, a gente prioriza aqui a Biomon, porque a herança de Raid é bom ter. É algo novo, né? Nesse set aqui, a gente tem 2 heranças de Raid, que até então acho que não tinha herança de Raid no jogo antes. O Gabo é um buscador, a gente utiliza ele porque ele é um version 2 para conversar com o Red e o Vademon. O Elec é um version 2, poderia ser qualquer hook, a gente está utilizando ele principalmente pelo treino aqui para poder acelerar as peças. O Cromon que passa blocker, o Monochromon tem um play muito bom, um play One Attack, ele é um version 4, né? E ele coloca uma carta de sua mão face down como herança dele, e ele faz de Devolve 1, né? Então o box é interessante pro deck, o Garurumon tira sorte baseado no número de heranças face down que ele tem. O Vedmon, né, é uma substituição de Trashmon, poder ter acesso ao Vademon, o Cabo Derimon deita coisa e trava também. O Davidramon One Attack e One Evolving, coloca uma carta embaixo dele como herança face down e dá um draw, né, e ele também tem treino, a gente ajuda a acelerar um pouco mais o deck. O Devimon consegue deletar Digimon, tem treino também, passa Retaliation, Tusk passa Rage, e o Evolving e o One Attack deleta um Digimon com 4 mil menos de DP, né? Colocando herança debaixo dele. O Guardramon passa Barrier, herança interessante também para ter. E o One Attack dele especificamente, ele já tem treino também, é bom. Né? Você pode fazer ele ali no bridge e ir carregando ele com as heranças. O objetivo do deck é esse, né? Você ir controlando o jogo com os vários efeitos possíveis ali de DM para interagir com a mesa do oponente. E ficar enchendo trash, é quando você tiver 7 nomes diferentes, você evolui não, você faz o assembly do Chimeramon. Mas tem uma coisinha específica aqui que a gente pode utilizar para coisa interessante aqui para ajudar a dar continuidade no nosso loop, né? Eu já vou falar que esse machine aqui da BT19, né? O Hegemon também dá DP down e tira menos 3.000, dá sec menos 1, então basta muito do Box Sense Deck, no Demolition da Recovery. O Nimon, dependendo de se você atender a condição dele ali, se você tiver menos seguranças ou número igual, se você tiver um número de seguranças menor ou igual à quantidade de heranças face down que ele tem, ele te permite fazer um recovery 1, um efeito bem forte, também tem treino. E aqui as nossas opções de 5 Vademon é genérico, né? A diferença é que se não for um version 2 você não vai conseguir reduzir o custo, né? Você vai ter que pagar 4 de memória para evoluir. Mas ainda assim o efeito dele é muito bom, funciona tanto no Endivolve quanto no Attack, a herança dele é boa também. Mas dificilmente você vai fazer alguma coisa em cima dele nesse deck, tá? O único nível 6 aqui é o Machine mesmo. O Manemon, eu disse, é uma carta genérica, funciona com muitos decks. É uma opção de nível 5 boa aqui para te ajudar a acelerar o deck, cavar mais peças, cavar mais níveis 4 com um nome diferente para que você possa atender a condição de assembly do nosso Machine Dramon.
Ok, pessoal, dando continuidade aqui, falando sobre o Skull Greymon, parece importante nesse deck aqui do Chimera Moon, né? Então, como eu já disse, ele é tratado como um nível 4, né? Tipo, fazer o assembly do Chimera, e especificamente, né, o efeito dele é um pregão de volta para cada face down que você tiver nele, ele vai trashar o topo do seu deck, e depois você pode voltar uma carta com DM do trash para sua mão, né? Então, ele pode reciclar o próprio Chimera, apesar de que a option nova que a gente vai falar também permite você fazer o assembly do Chimera do Trash, né? E como que funciona aqui nesse caso? Tá? O Skull Greymon vai te ajudar, então, nos turnos iniciais a milar mais cartas, e com o Deletion dele vai fazer ele, tanto na herança como no efeito dele, vai te permitir fazer um float, né, para algum outro bicho, pode ser algum efeito interruptivo, como o Devimon, como o próprio Devimon, acho que não tem um play, na verdade. Monocromon, o Canterimon, né, que seriam as nossas opções de efeitos interruptivos que a gente pode fazer, como interruptivos no sentido de que vão atrapalhar no turno do oponente aqui, tá? A gente pode trazer com um Deletion do Skull Grey, né? Então ele vai ajudar o deck em diversas esferas, assim. Permitir utilizar ainda mais o toolbox do deck, acelerar ali um pouco o gameplay eliminando cartas e reciclando coisa também, tá? É uma carta muito boa. O Kimeramon já falamos sobre ele, falando especificamente sobre o Machine Dramon, ele vai te ajudar um pouco a manter o loop do deck. Não é obrigatório, mas é uma opção que eu achei interessante, quis trazer aqui. Como é que ele funciona? É um playbook de volta, você deleta o nível 5 menor, e tem uma caixa de texto que ele evolui em preto e roxo, né? Então ele pode evoluir tanto no Skull Grey, no Memon, no Vademon, né? Etc. E o Unleashing dele vai te permitir jogar um nível 5 ou menor, que seja Cyborg ou Composite, né? O que acontece? O Chimera é um Composite. Né? A gente pode jogar ele no Trash e fazer o assembly dele também, nesse caso. Trazer as heranças, ele vai ter rush, mesmo sem as heranças ele já vai ser pra gente trazer só por ele ter rush, só que mais. A option nova, que é a Insane Synthetic Monster, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá no segunda metade de setembro já, mas essa option deve chegar pra gente na primeira semana de outubro, né? O que ela faz? Custa 3 de custo, você ativa ela, o efeito do Admin, você compra duas, depois descarta duas, então já vai te ajudar a ciclar um pouco mais as peças que você vai querer ter no trash, pro assembly do Chimera. E o delay dela, você vai deletar um Digimon de Playcost 7 ou melhor, praticamente tudo, menos o Vademon e o Machine, né? São as opções que você não conseguiria deletar com ela. E buy, né? Então você precisa completar esse efeito, e ao fazer isso você pode jogar um Digimon com Chimera ou Millennium do Trash com Playcost reduzido por 3, né? Então você reduz por 3 com ela, consegue reduzir por menos 7 aqui com a Assembly do Chimera. Então você tem o potencial aqui de jogar ele por 0, né? Usando a option que deletando um Digimon seu, né? Através do delay dela. Carta muito boa, pode te ajudar a acelerar o game plan e também a ter essa recursividade, né? Talvez com essa option não precise mais usar o machine também. Pode abrir espaço para rodar mais options, talvez usar uma Love aumentar o número de nível 4, né? Bastante opção usar outras options como a Reach, etc. Então, apesar dele ser um pouco mais centrado ali no Chimera, esse deck tem bastante opções de cartas que você pode rodar e mantendo o mesmo gameplay do deck. Na Log Uff, né, então, te ajudar a acelerar um pouco mais o deck. A carta já conhecida, é um play, você vai voar 3 do topo, pegar um Digimon com a mão, você vai trachar o resto. E em todos os turnos, quando o Digimon seu que seja nível 5 ou maior, e tem uma herança deletado, você pode suspender ele, ganhar um de memória, e se você tiver um espaço vazio na breeding area, você pode rachar um novo. Funciona bem com o Skull Grey, Mamimon, etc. E o Analog Uff mesmo. O arquétipo do deck, já falamos sobre ele no vídeo inicial. Praticamente obrigatório, uma carta que vai te dar muito valor, vai te ajudar a comprar cartas, né? Sem dúvida, deveria estar incluído aqui também. Esse foi o Chimeramon, espero que tenham gostado. Essa versão aqui tem algumas especificidades que eu quis trazer, né, que eu acredito que são interessantes para tirar o máximo de valor do deck, o máximo das cartas de DM, mantendo o foco aqui no Chimera, né, principalmente aqui usando algumas coisas do Version 2, mas
vai ficar tratado como uma versão 3 esse deck aqui, tá? Peço que vale. Espero que gostem. E logo mais teremos o vídeo das próximas versões, tá? Até.